Janeiro de 532 d.C. Portas de ferro maciço são trancadas por fora, selando o destino de milhares de almas presas na maior arena do mundo romano. O imperador tomou sua decisão definitiva. Antes do anoitecer, as arquibancadas de mármore estarão lavadas de sangue. Massacre executado pelo próprio exército imperial contra seus cidadãos, no exato lugar onde se reuniam para torcer. Mas antes que as chamas e o sangue consumissem tudo, esta era a metrópole mais avançada da Terra. Um formigueiro humano de 500.000 habitantes, escala urbana que a Europa Ocidental não veria novamente por 1000 anos. Um palco de absurdos onde um camponês iletrado ascendeu ao trono absoluto. Uma dançarina de teatro tornou-se a mulher mais temida do planeta, e 2 monges contrabandistas executaram a maior fraude de espionagem comercial da antiguidade. E hoje vamos reconstruir Constantinopla no ápice absoluto de sua glória, o instante exato em que uma única cidade concentrou mais ouro, poder e segredos do que qualquer outra antes dela. Esta é a crônica da Nova Roma, a Roma que resistiu. No ano de 527 d.C., Justiniano I assumiu o trono mais cobiçado do mundo. Nascido nas províncias rurais dos Balcãs, ele era filho de camponeses e falava o latim com um sotaque rústico que os refinados cortesãos de língua grega desprezavam pelas costas. Seu passaporte para o topo fora o tio, Justino, um antigo soldado analfabeto que subira na guarda imperial até tomar a coroa e adotar o sobrinho. Na corte, apelidaram-no de o imperador que nunca dorme. Justiniano passava madrugadas em claro, ditando decretos à luz de velas e arquitetando um plano que muitos consideravam pura megalomania: reconquistar cada palmo do antigo Império Romano do Ocidente. Contudo, o que verdadeiramente escandalizava a elite era a figura que governava ao seu lado. Teodora nascera nos degraus mais baixos da sociedade. Filha de um domador de ursos do hipódromo, ela cresceu nos bastidores teatrais e foi empurrada para os palcos ainda criança, profissão que carregava o status legal de prostituição. Aos 16 anos, sobrevivia fiando lã no Egito. Quando retornou à capital, era outra mulher, senhora de uma inteligência afiada e um magnetismo incomparável. Justiniano apaixonou-se perdidamente e convenceu o velho tio a revogar a lei que proibia casamentos entre nobres e atrizes. Coroada Augusta, Teodora comandava sua própria rede de espionagem, nomeava bispos e operava uma política religiosa paralela, abrigando secretamente refugiados heréticos dentro do próprio Palácio Imperial. Essa quebra drástica na hierarquia social aterrorizava a velha aristocracia. O historiador da corte, Procópio de Cesareia, registrou esse período em uma obra clandestina chamada A História Secreta. Nela, Procópio afirmava que Justiniano não era humano. Ele relata depoimentos de monges que fugiram horrorizados, jurando terem visto o príncipe dos demônios sentado na cadeira imperial, e guardas que juravam que, durante suas caminhadas noturnas, a cabeça do imperador simplesmente desaparecia de seus ombros. Obviamente eram boatos difamatórios, mas revelam o pânico psicológico das elites tradicionais, que preferiam enxergar demônios a aceitar que o mundo estava sendo reconstruído por plebeus. Para compreender a escala dessa transformação, é preciso entender o cenário. Constantinopla foi projetada para ser uma fortaleza inexpugnável. Protegendo o flanco ocidental, erguiam-se as muralhas teodosianas, 3 anéis concêntricos de fortificações compostos por um fosso profundo e barreiras colossais pontuadas por 96 torres de vigia. O segredo de sua invencibilidade residia na química de sua construção. Os engenheiros alternavam blocos de calcário com faixas de tijolos vermelhos, unificados por uma argamassa elástica à base de cinzas vulcânicas. Esse concreto elástico absorvia os choques dos terremotos em vez de rachar. Durante mais de 1000 anos, nenhum exército conseguiu romper essa barreira. Atrás das muralhas, pulsava a única metrópole monumental da Europa. A espinha dorsal da cidade era a Mese, uma avenida cerimonial com 25 metros de largura, flanqueada por colunatas cobertas que abrigavam centenas de lojas. A avenida transformava-se em palco para procissões imperiais
que inundavam a via com o som de tambores e nuvens de incenso. A Mese começava no Milion, o marco zero das estradas do Império, avançava até o Fórum Circular de Constantino e abria-se no Fórum de Teodósio, a maior praça cívica da cidade. Sem rios caudalosos, os romanos construíram a maior rede de aquedutos do mundo antigo. Mais de 500 quilômetros de canais que traziam água das florestas da Trácia para ser armazenada em mais de 200 cisternas subterrâneas, como a monumental cisterna da Basílica, cujo teto era sustentado por 336 colunas de mármore. Toda essa estrutura quase ruiu no dia 13 de janeiro de 532 d.C., no Hipódromo, uma gigantesca arena capaz de abrigar 100.000 espectadores. Ali, as corridas de bigas eram canais de expressão política e social. A população dividia-se fanaticamente entre duas facções paramilitares: os azuis, formados pela aristocracia latifundiária apoiada por Justiniano, e os verdes, que atraíam os mercadores e as classes populares. Diante de pesados impostos e da execução de membros de ambas as torcidas, as duas facções rivais uniram forças contra o trono. Durante as corridas, o hipódromo rugiu em um clamor único: Nica, Nica, a palavra grega para conquiste. O protesto degenerou em uma insurreição armada de 5 dias. A antiga basílica de Hagia Sophia virou cinzas, o Senado foi destruído e os rebeldes coroaram um novo soberano. Aterrorizado, Justiniano preparou a fuga por mar. Foi quando Teodora tomou a palavra e declarou: se a fuga for a única salvação, eu me recuso a fugir. O púrpura imperial é um belo sudário para se morrer. Encorajado, Justiniano enviou o eunuco Narsés para subornar os líderes dos azuis com bolsas de ouro, dividindo a liderança rebelde. Com as portas da arena bloqueadas por fora, os generais Belisário e Mundo comandaram o ataque. 30.000 cidadãos desarmados foram massacrados contra as arquibancadas de mármore. O poder fora salvo, mas o coração da capital estava em escombros. Justiniano enxergou o desastre como uma oportunidade de reconstrução total. Ele ordenou a edificação de um monumento sem precedentes e convocou 2 cientistas teóricos, o matemático Antêmio de Trales e o físico Isidoro de Mileto. Eles abordaram o design como um problema de geometria pura: erguer uma cúpula circular colossal sobre uma base quadrada, mantendo o interior livre de colunas de suporte. A solução foi o aperfeiçoamento das pendentes, seções triangulares côncavas que transferiam o peso da cúpula para 4 pilares maciços ocultos. 10.000 operários ergueram a nova Hagia Sophia em apenas 5 anos. A cúpula central erguia-se a 56 metros de altura, o maior espaço interno coberto do planeta. 40 janelas em sua base criavam a ilusão ótica de que o teto pesado flutuava no espaço. No dia da consagração, Justiniano exclamou: Salomão, eu te superei. Longe do mármore da basílica, a sobrevivência das classes populares dependia do trigo vindo do Egito, distribuído diariamente em 80.000 rações gratuitas de pão. O trabalhador comum alimentava-se de pão de cevada e tarana, uma massa desidratada de trigo e iogurte que virava sopa instantânea no inverno, além do simite, anéis de pão com gergelim vendidos nas esquinas. Praticamente todos os pratos levavam garum, o pungente molho de peixe fermentado herdado de Roma. Enquanto isso, os ricos consumiam especiarias raras trazidas da Rota da Seda e vestiam tecidos tingidos com a púrpura de Tiro, exclusividade da família imperial. Toda a seda consumida vinha da China através do Império Persa, rival que cobrava taxas absurdas que esvaziavam o tesouro romano. Em 550 d.C., Justiniano enviou 2 monges disfarçados em missão de espionagem industrial. Eles retornaram 2 anos depois carregando milhares de ovos microscópicos de bicho da seda, ocultos no interior de cajados ocos de bambu, selados com cera. O contrabando biológico quebrou o monopólio persa e garantiu uma fonte de receita interna que financiaria as campanhas do Império por séculos, através dos sólidos de ouro, a moeda que se tornou o padrão monetário global, aceita da Inglaterra até a China. Apesar da riqueza recuperada, o destino do Império mudou em 536 d.C.,
quando o céu apagou-se. Uma erupção vulcânica cataclísmica lançou cinzas na atmosfera, bloqueando a luz solar por 18 meses. As temperaturas globais despencaram, provocando crises de fome que enfraqueceram o sistema imunológico de populações inteiras. 5 anos depois, em 541 d.C., a peste bubônica entrou na cidade através de pulgas em navios de grãos. No auge do surto, a peste vitimava 5.000 pessoas diariamente. Os cemitérios transbordaram e o governo passou a empilhar corpos dentro das grandes torres defensivas das muralhas civis. O próprio Justiniano adoeceu e Teodora assumiu as rédeas do governo sozinha, mantendo a máquina estatal funcionando até o imperador se recuperar. O império perdeu 1/3 de sua população. O projeto de restauração militar no Ocidente, liderado por Belisário na África e Narsés na Itália, tornou-se financeiramente insustentável. O legado mais duradouro de Justiniano, porém, foi escrito em pergaminho. Ele designou uma comissão liderada por Triboniano para unificar mais de 10 séculos de decretos e jurisprudência romana. A equipe analisou 3 milhões de linhas de textos e sintetizou todo o conhecimento jurídico no Corpus Juris Civilis. O documento organizou as diretrizes sobre contratos, propriedade e introduziu proteções inéditas aos direitos das mulheres, reflexo da influência de Teodora. Redescoberto no século XI, esse código lançou as fundações das faculdades de direito europeias. Hoje, a estrutura jurídica de dezenas de nações, incluindo as constituições da Europa continental e de toda a América Latina, herda seus princípios fundamentais desse trabalho encomendado há 1 milênio e meio. A Basílica de Hagia Sophia continua dominando a silhueta de Istambul, preservando a engenharia do século VI. O código legal estruturado no palácio permanece ativo na essência das leis modernas. E em coleções numismáticas, os sólidos de ouro ainda testemunham o poder da Nova Roma. Constantinopla demonstrou que as maiores transformações históricas surgem de trajetórias improváveis, que muralhas detêm exércitos, mas capitulam diante da peste, e que a sobrevivência de um império pode depender do discurso de uma mulher em uma sala de conselho. As muralhas da Nova Roma garantiram sua sobrevivência por séculos, mas o nosso tempo nesta jornada chegou ao fim. Se você quer continuar caminhando pelas ruas de outros impérios perdidos, antes que eles virem poeira, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever agora mesmo aqui no canal Reconstruindo a História. Deixe também o seu comentário dizendo qual cidade antiga ou mistério do passado você quer ver reconstruído nos próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a nossa próxima viagem no tempo.